Olá, muito boa tarde, 5 horas e 46 minutos, estamos no ar com mais uma edição do Alerta Amazonas, aqui pela tela da TV A Crítica. E eu já começo trazendo informação, uma informação no mínimo inusitada. A gente sabe que para tentar entrar no sistema prisional com drogas, vale de tudo. As pessoas colocam drogas nos locais mais improváveis e inadequados. Mas agora a gente vai trazer um caso em que um homem de 24 anos que estava preso, ele foi levado para a audiência de custódia, isso hoje pela manhã, viu, lá no Fórum Enoque Reis. Mas acontece que na hora da saída, uma mulher deu um beijo nesse rapaz aí, olha a mulher ao lado dele. Enche a tela, por favor. Ela deu um beijo. E insistiu muito para dar esse beijo. Ela queria muito beijar esse rapaz. Não é permitido, inclusive, que haja o contato entre presos e familiares ou alguém próximo na saída da audiência de custódia. A gente, inclusive, mostrou aqui no caso daqueles 3 que foram liberados na audiência de custódia, né? O que aconteceu lá não é permitido. Mas ela insistiu muito em dar esse beijo. Os policiais desconfiaram. E sabe o que eles descobriram? Que aquilo não se tratava de um beijo, não. Ela estava tentando passar drogas para o rapaz. A gente tem informações sobre isso na reportagem da Manuela Montenegro. O caso aconteceu por volta das 9h40 da manhã desta segunda-feira, dentro do Fórum Enoque Reis, situado na Avenida André Araújo, bairro Aleixo. É isso mesmo. De acordo com a polícia, um rapaz de 24 anos, identificado como José Wellington Lisboa de Oliveira, havia sido preso pelo crime de tráfico de drogas e estava saindo de uma audiência ali no fórum. Só que durante essa saída, uma mulher com o nome de Kedma Chaves de Lima, de 24 anos, se aproximou ali, encenou estar emocionada e deu um beijo no rapaz. O que chama a atenção nessa história foi justamente esse momento. Durante o beijo, a Kedma passou uma porção de maconha pela boca do rapaz. É isso mesmo, a gente vai conversar agora com o cabo Luiz Alves, ele que faz parte do batalhão de guardas, que faz a escolta dos presos ali no fórum. É uma nova técnica, não é mesmo, cabo? Eu acredito que vocês nunca tinham visto uma situação como essa. Bom, realmente, né, pra gente que fazemos essas escoltas diariamente, né, sempre acontece deles tentarem colocar na cintura, né, em outro lado. Mas pelo beijo foi a primeira vez, né. Como é que foi na hora? Ela estava chorando ali. Eles, de fato, não são namorados, viu? Me explicaram aqui antes da reportagem que não são namorados, mas na hora ali a cena foi necessária para ela conseguir passar a droga. Foi. Eu estava conduzindo ele para audiência, né, e na saída da audiência ele pediu para falar com a família, né. Aí eu falei que isso não era autorizado, não era possível, né. Aí foi quando essa moça chegou e deu um beijo nele, né. Aí em seguida eu disse para ela se afastar, que o preso não poderia ter contato com ninguém. Aí ela insistiu novamente e deu um outro beijo. Foi quando foi verificado que possivelmente tinha sido passado alguma coisa pela insistência dela também, né. Então, nesse primeiro beijo aí, ela não conseguiu passar a droga, né? É por isso que ela precisava dar o segundo beijo para conseguir passar a droga. Isso mesmo. E foi quando eu cheguei numa área lá do fórum e eu fiz uma revista. E foi verificado que dentro da boca dele tinha a porção de droga. Os dois, então, receberam ali uma voz de prisão, né? Voz de prisão nem tanto, né? Porque o José Wellington já estava preso, mas a Kedma também foi conduzida aqui para o 1º Distrito Integrado de Polícia. Os dois, né, foram apresentados. Agora, queria perguntar uma coisa, cabo. Essa situação é frequente de pessoas tentarem passar drogas para os detentos ali no momento da audiência? Bom, que é frequente assim, né? Mas nós do Batalhão de Guarda estamos para tentar inibir disso da melhor forma possível. Mas acontece em casos ainda? As pessoas têm essa audácia? Sim, infelizmente essa audácia ainda não é algo assim que acontece de rotina, mas que acontece. Como que essas pessoas fazem essa passagem de droga, né? Já que dessa aqui nos chamou a atenção, como é que as pessoas faziam anteriormente, até agora? Bom, tem tentativa no abraço, né? Que eles pedem para abraçar o interno, né? E tentam colocar na cintura. E em partes mesmo onde seja difícil, onde eles possam chegar até o presídio com isso. É uma situação que, de fato, no fim de tudo é triste, né? 2 jovens aí, né, perfeitamente capazes, passando por toda essa situação. Bom, o que vai acontecer com essa dupla, né? A Kedma, imagino que deva aguardar aqui pelo 1º DIP para ser encaminhada para a audiência de custódia. E o José Wellington, o que vai acontecer com esse rapaz? Bom, vai ser mais um processo aí nas costas dele, né? Já estava respondendo por tráfico, agora novamente por tráfico de drogas ou não? Não. O delegado determinou que vai ser por posse de droga.
beijo é uma coisa bonita, né? O beijo é algo que faz parte aí dos relacionamentos. Eu tô com essa carinha cínica aqui, porque a situação parece ser inusitada mesmo. Mas enche a tela, por favor, Xande. Olha só. Podia ser, de fato, um casal de namorados se beijando, comemorando. Mas se não fosse a droga, sabe? A polícia sequer conseguiu confirmar que essa moça, de fato, é namorada do rapaz. Pela postura deles aí, eles não demonstram, assim, muita proximidade ou muita afinidade. Mas o que está claro e o que está demonstrado é o esforço que se existe, para que drogas sejam colocadas ou encaminhadas para dentro do sistema prisional. O que está claro, justamente, é como as pessoas que são dependentes deste vício, acabam se tornando vítimas, reféns, precisando, se submetendo a situações, de certa forma, humilhantes, vexatórias e até mesmo se submetendo ao risco de serem presas, como foi esta moça. Ela não era suspeita de nada. Ela foi presa porque cometeu o crime de tráfico de drogas, não é isso? Não é isso? Quando se entrega a droga, quando se passa drogas para alguém? Talvez por pena do rapaz, que vai passar algum tempo recolhido, a gente não sabe como, foi mantida a prisão dele na audiência de custódia por alguma coisa que ele cometeu. E possivelmente, pode ser, se for usuário, e um usuário, quanto mais um usuário muito frequente, pode sentir crises e precisa do entorpecente. Por isso, por essa situação, por essa condição, muitos internos passam. E é por isso que a gente acompanha tanto situações, circunstâncias de pessoas, mulheres que se prestam a papéis degradantes, muitas vezes, para fazer com que drogas entrem no sistema prisionais, para chegar até eles, aos homens. E olha que exemplo de homem aí, justamente no dia em que se comemora o Dia do Homem, né? O Dia do Homem, olha que grande exemplo. Infelizmente, o que era para ser, o que poderia ser uma cena realmente legítima de um casal apaixonado ou de alguém que de fato estava ali se despedindo, tentando aproveitar todas as oportunidades para se aproximar do companheiro, mas a insistência foi chamando a atenção, chamando a desconfiança da polícia e deu no que deu. Um beijo criminoso, como está aí descrito na nossa legenda. Beijo criminoso, viu? Vamos seguir e que esse caso fique de alerta para todos nós e aí para as pessoas que estão envolvidas, sobretudo para as mulheres que muitas delas se envolvem no tráfico de drogas por conta dos companheiros, por conta de familiares, por conta do marido, do esposo, enfim, muitas delas. Isso não é uma informação minha, não é o que acho, são as autoridades que acompanham a participação de mulheres, o aumento, o crescimento da participação de mulheres nos crimes, sobretudo no crime de tráfico de drogas na nossa região. E está comprovado que o principal motivo que favorece a entrada de mulheres no crime é justamente o relacionamento, via um relacionamento, e aí fica o alerta, tá? Agora vamos falar desse fim de semana? Fim de semana marcado por violência aqui na nossa cidade, por violência lá no Morro da Liberdade, viu? A gente tem um vídeo que mostra uma correria, inclusive, deste caso que eu vou trazer aqui para vocês. Na verdade, não é a correria, não. Esse vídeo mostra o local. A Amanda Amorim esteve neste local produzindo esta reportagem, onde 3 homens foram baleados. Um deles não resistiu aos ferimentos. Este é um dos casos, apenas um dos casos. Daqui a pouco eu trago mais casos desse tipo de crime que ocorreram ao longo desse fim de semana e ainda tem ocorrência hoje ainda. Nossos repórteres já estão nas ruas cobrindo outros casos que ocorreram hoje. A gente tem a reportagem, vamos assistir. Esse foi o cenário onde foram registrados um assassinato e 2 tentativas de homicídio. Rua Santa Etelvina, bairro Morro da Liberdade. Para a polícia, um local considerado uma área vermelha,
onde o tráfico de drogas impera. De acordo com os moradores, o relógio marcava às 4h30 da tarde de domingo, quando os criminosos teriam chegado aqui na comunidade fortemente armados e provavelmente já estariam monitorando os passos das vítimas, que foram identificadas como Giovanni Ferreira Pérez, de 30 anos, o Marcelo Leite, de 25 anos e o Fábio Santos da Silva, de 18 anos. Esses 3 jovens estariam nesse campinho que fica aqui no bairro, observando em um momento de lazer, olhando uma partida de futebol. Em um determinado momento, eles teriam se deslocado até aquela banquinha e nem imaginavam que seriam baleados por assassinos. Esses bandidos, em um momento oportuno, desceram do carro, se aproximaram dos 3 jovens e começaram a efetuar vários disparos, mais de 5 tiros, de acordo com testemunhas. Esses atiradores entraram no carro e em seguida fugiram. As vítimas foram socorridas aqui na comunidade. Os moradores ficaram aterrorizados e denunciaram o caso para a polícia militar. O Giovanni foi socorrido e levado para o Hospital e Pronto-Socorro 28 de agosto. Ele foi atingido com um tiro na região do abdômen e não resistiu aos ferimentos. Os outros jovens também foram socorridos, levados para o SPA da Zona Sul e em seguida foram transferidos para o Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio. O Fábio foi atingido com um tiro na mão e o Marcelo foi atingido com um tiro na perna esquerda. Ainda não há informações sobre o estado de saúde desses 2 jovens. Os policiais da 2ª Companhia Interativa Comunitária estavam fazendo um patrulhamento de rotina nessa região da cidade quando souberam do assassinato e das 2 tentativas de homicídio. Eles se deslocaram até essa área, começaram a fazer o monitoramento, mas até o momento os atiradores não foram identificados. O caso deve ser elucidado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, que acredita que esse caso tenha relação com brigas entre facções criminosas que visam a disputa por esse território para a venda de entorpecentes. A Amanda está dizendo aí que a polícia acredita que seja esse confronto, que seja essa guerra do crime. Essa guerra que parece que nesse fim de semana se intensificou aí na zona sul da cidade. Nós estamos falando aqui de uma ocorrência lá no morro. 3 pessoas baleadas, um morto. Saldo dessa guerra do fim de semana. Mas olha, lembra da semana passada que a gente falou daquele caso lá do Mauazinho? Mas antes de comentar esse assunto, deixa eu trazer para vocês um outro caso, também na Zona Sul. O proprietário de uma lanchonete foi assassinado, isso na madrugada de domingo. Coloca as imagens em tela cheia. As pessoas correndo aí, olha, estão correndo com medo, correndo de tiro. Isso aí foi lá no Crespo, também Zona Sul da cidade. A vítima estava fechando a lanchonete, fechando o estabelecimento, quando os bandidos chegaram e começaram a distribuir tiro para todos os lados. Essa reportagem também é da Amanda Amorim. O homem foi identificado como Adailton Souza, de 26 anos. Ele foi assassinado na madrugada de domingo, na Zona Sul de Manaus. De acordo com a família, Adailton era proprietário de uma lanchonete na Rua da Paz, que fica no bairro Crespo. Estaria fechando o estabelecimento quando foi surpreendido por criminosos. Pelo menos 5 homens teriam chegado na comunidade em um carro fortemente armados. Esses suspeitos, que ainda não foram identificados, entraram na lanchonete e, em seguida, começaram a efetuar vários disparos. Ainda não se sabe quem seria o alvo, mas Adailton foi atingido com pelo menos 2 tiros. O homem foi socorrido no local pela esposa,
esposa, que presenciou tudo. Ele foi encaminhado para o SPA da Zona Sul, mas não resistiu aos ferimentos. Além de Adailton, 2 homens e uma mulher também foram atingidos na lanchonete. Os clientes ficaram desesperados com essa situação. Um vídeo que está circulando pela internet mostra o desespero dos moradores que denunciaram o caso para a Polícia Militar. As outras vítimas que foram baleadas foram socorridas e encaminhadas para o SPA da Zona Sul. Foram identificadas como Jefferson Ramos, de 23 anos, Urinês Pereira, de 30 anos e a Maria da Silva, de 49 anos. Ainda não há informações sobre o estado de saúde dessas 3 vítimas. A Polícia Militar esteve na comunidade, chegou a conversar com os moradores que preferiram não comentar sobre o caso com medo de represálias. O corpo de Adailton foi removido e levado para o Instituto Médico Legal. O caso deve ser investigado a partir de agora pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Na manhã desta segunda-feira, a família prestou as últimas homenagens para essa vítima. Eles informaram que o Adailton era uma pessoa bastante querida na comunidade e que, inclusive, não tinha envolvimento com o crime organizado. Os familiares e amigos esperam que esse crime não fique impune. Então nós pedimos que o governo tome uma providência digna de ser um governo, entendeu? Porque nós estamos cansados. Inclusive, temos já a intenção de fazer manifestações públicas, fechando ruas, entendeu? E chamando a atenção das autoridades. A gente almeja justiça para que isso não venha acontecer com outras pessoas trabalhadoras que têm o objetivo e que é encerrado precocemente, né? Então a gente quer pedir que as autoridades investiguem, que dê uma solução. Eu gosto quando eu escuto palavras de um homem simples se pronunciando, porque são palavras que não são escolhidas ou muito bem elaboradas. As pessoas falam daquilo que realmente estão sentindo. E o que o familiar dessa vítima declarou aí é que aguarda que o governo tome atitudes dignas de um governo, porque a população está cansada. A população está mais do que cansada. A população começa a ficar aterrorizada. Você vê essas imagens, as pessoas correndo, quase todos os dias aqui a gente mostra algum vídeo dessa natureza. E olha, não era uma câmera de um profissional de imprensa que estava registrando isso aí, não. Não era a imprensa que estava registrando isso aí, não. São as pessoas que estão filmando, que estão registrando. Estão fazendo esse registro e que estão sentindo esse registro, sentindo esta realidade, melhor dizendo. É sobre esta realidade e em relação a esta realidade que as pessoas estão pedindo, cobrando e já querendo se manifestar, no caso desta família, em relação a cobrar das autoridades, sim, uma solução para essa situação. Olha só, a gente acabou de falar lá da situação do morro, 1 morto, 2 baleados. A gente vem aqui para outro bairro, também da Zona Sul, 1 morto, outras pessoas também atingidas, e ninguém sabe quem era o alvo dos criminosos. Pouco importa quem era o alvo dos criminosos. Pouco importa se tinha alguém com envolvimento no tráfico de drogas aí que era alvo. Pouco importa. Nossas ruas não podem ser palcos desse tipo de situação. Os cidadãos da nossa cidade ou das nossas cidades aqui do Amazonas não podem viver nesta realidade. Então pouco importa quem era a vítima. Bandido não pode estar à vontade para fazer execuções onde ele quiser fazer. E desde o fim da semana passada nós estamos trazendo isso aqui. Grupos armados invadindo bairros, como foi lá no Mauazinho, invadiram o Mauazinho, saíram, distribuíram bala para todo lugar, distribuíram tiros para todo lugar.
E o relato das pessoas, o relato das testemunhas, o relato de familiares é o mesmo. Ninguém sabe porque muitos dali morreram ou muitos foram atingidos, porque ninguém reconhece nessas pessoas o envolvimento com o tráfico de drogas ou com qualquer outro crime. Então é um movimento criminoso indiscriminado? É para botar o terror mesmo? É para dizer que são eles que mandam, que são eles que estão no controle? E aí a gente chega na segunda-feira para fazer o programa, para trazer informação. Sim, meus amigos, a notícia podia ser outra, a gente podia estar falando de outra coisa aqui na televisão, mas não, nós estamos falando disso porque tem pessoas que estão morrendo. E me diga alguma coisa que seja mais importante do que a vida. Qual é o outro assunto mais importante do que a vida para a gente trazer aqui, colocar em pauta, colocar em debate, do que a vida dos nossos cidadãos? Portanto, a vida de todos nós. Sim, porque isso aconteceu na zona sul da cidade, mas podia ter acontecido na zona norte, na zona leste, na oeste, em qualquer zona, em qualquer rua, em qualquer lugar de Manaus, em qualquer cidade do nosso estado. Qualquer cidade do nosso estado. E tem mais. Essa situação aqui, sabe, a gente já tem informação, os nossos repórteres já estão na rua porque pode ter acontecido outros tiroteios na zona sul de Manaus ainda hoje. Ainda hoje, nós estamos apurando, a gente tem algumas informações, mas eu não quero divulgar aqui enquanto a gente não tiver essas informações comprovadas. Nossos repórteres estão para lá, mas se essas informações se confirmarem, a gente pode estar acompanhando um estado de sítio na zona sul da cidade. Tiroteio para todos os lados, fim de semana, termina o fim de semana e a bala continua voando na zona sul da cidade. Estão disputando o quê? É uma guerra pelo quê? O que é que estão disputando? As autoridades precisam, de fato, dar atenção para esta realidade. Porque, como o cidadão falou na entrevista ali, palavras de um homem simples, os governos ou o governo precisa ter uma atitude digna de um governo. É isso que a população espera, porque a população está sem segurança. Vidas estão sendo perdidas neste momento e algo precisa ser feito. Vamos para Parintins? Um homem identificado como Paulo Almeida de Lima, um homem de 53 anos. Ele morreu após ser espancado, e isso próximo da casa dele, a cerca de 100 metros da própria casa onde ele morava. A polícia ainda não tem informações sobre a autoria do crime. O Geandro Soares fez uma reportagem. Esse é mais um homicídio que acontece em Parintins. Por volta de 2 horas da madrugada, o autônomo Paulo Almeida de Lima, de 53 anos de idade, foi espancado bem próximo da esquina da Rua Silves, no bairro Santa Rita de Cássia, zona leste da cidade. A autoria do crime ainda não foi identificada. Segundo a família, algumas pessoas viram ele desacordado na via e o deixaram na porta da casa dele, que fica distante cerca de 100 metros do local. O irmão da vítima, seu Pedro Alfaia, conversou com a nossa equipe de reportagem e pede justiça para o caso. Todo mundo fala aí que assim como ele foi espancado lá, aí os caras vieram e deixaram ele aqui. Aí daqui diz que ele foi se arrastando, a casa dele é aí atrás, ó. Aí atrás da casa dele. Aí nós já subimos, eu vim saber, era umas 3 horas da madrugada, que esse senhor aí que mora lá com ele. Aí que ele veio, eu me acordei, estava com barulhando para lá e eu fui para lá ver. Mas diz o cara, não posso acusar ninguém que eu não vi, né? E ninguém sabe, eu outro meu irmão, ninguém sabe não. Mas o pessoal que vieram trazer ele aí sabe quem é. E eu fiquei chateado um pouco porque os caras nem vieram trazer ele aí e não chamaram a gente, né? Vieram deixar, a gente não sabia de nada, a gente pensava que ele estava bêbado, né? Agora o crime foi aqui perto da tua casa, em 50 metros. Foi aqui, acho que uns 100 metros. E aí, essa distância aí, ó. Essa mangueira, uns 100 metros, né? De distância. Aí ele diz, o cara, se alguém quiser saber, é só ir procurar. Por isso quiser saber, né? Tem que saber. Tem que procurar a Câmara lá, o homem lá da Câmara, para poder
e descobrir alguma coisa. Agora, nessa esquina tem uma casa de 2 andares que tem câmera de vigilância que pode... 2 câmeras, 2 casas, né? É, 2. É uma padaria e outro supermercado. Não pode ficar assim. Do jeito que tá a situação aí, você não pode mais andar, né? Pela rua, sai pra rua, mas não sabe se volta vivo. Sempre, geralmente, a briga é pra lá, pra cima. E eu não sei o que ele foi fazer pra lá, ele já tava deitado. A 3ª Delegacia Interativa de Polícia investiga o crime. Olha só, eu tenho uma informação aqui, voltando a falar sobre as mortes lá na Zona Sul, sobre os casos, esses confrontos, esses tiroteios na Zona Sul, que foram 2 tentativas de homicídio na Zona Sul da cidade que ocorreram hoje. Já não foi do fim de semana não, viu? Não é do fim de semana não, que ocorreram hoje. Os nossos repórteres estão produzindo, a nossa produção está produzindo uma reportagem, nós traremos ainda hoje. E aí daqui a pouco a gente vai contabilizar, vamos fazer as contas de quantas pessoas morreram, de quantas ficaram feridas aí do fim de semana para cá, nesta guerra sem sentido. Sem sentido não, está se lutando por dinheiro, pela economia criminosa que o tráfico de drogas representa, economia financiada por esse universo desconhecido de usuários e, portanto, financiadores dessa prática criminosa, que tem como resultado, entre outras coisas, tem como resultados essas mortes, esses tiroteios, homicídios, execuções, pessoas que ficam marcadas para o resto da vida, aquelas que conseguem escapar, e hoje mais 2 tentativas de homicídio na Zona Sul da cidade. O que está acontecendo na Zona Sul da cidade? Quem está matando quem e por quê? São perguntas, são respostas que a gente precisa encontrar, principalmente que as autoridades precisam encontrar, descobrir, para fazer com que isso pare imediatamente. O corpo do gestor de uma escola municipal indígena foi encontrado após um acidente de lancha no Rio Negro. De acordo com o Corpo de Bombeiros, essa vítima voltava de um evento em uma comunidade quando a embarcação, um barco de pequeno porte, virou. O Alisson Mota tem as informações. O corpo do gestor de uma escola municipal indígena que fica no meio do Rio Negro, identificado como Márcio Silva da Rocha, de 42 anos, foi encontrado por volta das 9 horas da manhã de domingo, depois que a embarcação de pequeno porte que ele estava junto ao condutor desse barco virou no meio do Rio Negro. Segundo as informações repassadas pelo Corpo de Bombeiros, esse gestor voltava de um evento na comunidade Jaraqui quando a lancha em que ele estava virou. O condutor da lancha conseguiu nadar até uma margem para pedir ajuda e deixou o gestor dessa escola segurando, apoiado nessa embarcação. Mas quando ele voltou com a ajuda, já era tarde, o gestor já tinha desaparecido. O corpo dele foi encontrado por moradores da área que se mobilizaram e fizeram buscas no meio do Rio Negro. Por meio de nota, o prefeito de Manaus, Arthur Vigílio Neto, se manifestou e disse que presta total solidariedade à família de um servidor municipal que atuou com muita nobreza em comunidades ribeirinhas aqui no estado e principalmente aqui na capital. Por meio de nota, a prefeitura também informou que está prestando todo o apoio à família e que irá ajudar no velório assim que o corpo desse gestor for liberado pelo Instituto Médico Legal. O Corpo de Bombeiros também se pronunciou e disse que nesse período do verão é preciso ter atenção quando se for para praias, banhos flutuantes aqui na capital e também no interior do estado. Isso porque o número de mortes por afogamento aumentou no primeiro semestre deste ano. No ano passado, em 2018, nos 6 primeiros meses, foram registradas 57 mortes por afogamento. Já nos 6 primeiros meses de 2019, são 60 mortes, ou seja, 3 mortes a mais, o que já levanta a preocupação do Corpo de Bombeiros, que dá dicas para a população evitar esse tipo de situação, como o uso de coletes salva-vidas dentro das embarcações, lanchas, jet skis, voadeiras e também não entrar dentro da água sob o efeito de bebida alcoólica. Olha, sobre esses números aí que o Alisson está trazendo para a gente, é um pequeno aumento, mas são 60 mortes, 60 vidas que a gente perde, que a sociedade amazonense perdeu por conta de afogamentos. É certo que parte desses afogamentos ocorrem por outros motivos que não este, que infelizmente no qual o gestor foi vítima,
em relação à morte do gestor, inclusive, a gente aproveita para se solidarizar com a família. Em relação aos afogamentos no estado, a gente faz o reforço aqui, o apelo do Corpo de Bombeiros para que as pessoas que estejam se dirigindo aos balneários nessa época de férias, que obedeçam a sinalização, sobretudo em balneários onde há esta sinalização, como por exemplo na Ponta Negra. Há uma boia lá que delimita até onde os banhistas devem ir. Muitas pessoas ultrapassam esta boia, geralmente são pessoas embriagadas. O perfil da maior quantidade de vítimas desses afogamentos são homens adultos e muitos deles embriagados, que acabam indo para partes mais profundas e se tornando vítimas de afogamentos. A orientação do Corpo de Bombeiros é esta e a gente reforça essa orientação. Se não sabe nadar, não vá para águas profundas. Se for entrar na água com colete salva-vidas, sempre obedecendo a qualquer sinalização de segurança para que nenhuma comemoração se transforme em tragédia como esta que a gente noticiou agora no fim de semana, que ocorreu lá no Tarumã, com o afogamento de 2 jovens, infelizmente. Olha, nós começamos o programa falando sobre os crimes de execuções. Um homem executado, outros 2 baleados no morro, depois lá no Crespo, um homem que, de acordo com a família, não tinha nenhum envolvimento com o crime e foi morto justamente fechando a lanchonete do local onde ele trabalhava. Muita gente que está envolvida no crime acaba nem tendo trabalho. Bom, a gente tem a informação, que estamos inclusive produzindo a reportagem para trazer daqui a pouquinho sobre as ocorrências na Zona Sul, outras tentativas de homicídios ocorridas hoje, mas agora eu quero falar de um outro problema que é muito recorrente e que está no dia a dia do manauara, que são os assaltos dentro do transporte coletivo. Hoje pela manhã, a linha 356 foi um local onde um desses assaltos ocorreu. 3 criminosos armados, isso lá na Torquato Tapajós, nas proximidades do bairro Santa Etelvina, realizaram esse crime. Após a ação, os bandidos fugiram por uma área de mata, que eles já conhecem muito bem, já são acostumados, assim como motoristas e cobradores, passageiros, também são acostumados a perderem bolsas, celulares, perder a própria dignidade sendo vítima desse tipo de crime. Quem vai contar essa história pra gente é o Diego Cativo. Avenida Torquato Tapajós. A via liga o centro de Manaus a vários outros bairros aqui da cidade. Mas é esse trecho aqui do bairro Santa Etelvina que é bastante conhecido tanto por passageiros quanto assaltantes. É isso mesmo que você ouviu, assaltantes. A gente vai contar a história de um motorista e uma cobradora da linha 356. Era por volta de 6h20 da manhã de hoje, quando eles começaram a primeira viagem. A linha de ônibus que eles costumam trabalhar faz o trajeto Viver Melhor e para o centro da cidade. Na volta, esse ônibus passa no Terminal 1, que é ali na Constantino Neri. Como de costume, várias pessoas costumam pegar esse ônibus e ele acaba vindo lotado por conta do horário, umas 6 horas da manhã, um horário de pico. Várias pessoas entraram nesse ônibus e no meio dessas pessoas, 3 homens. Eles não estavam com o intuito de prosseguir viagem. A ideia deles era fazer um arrastão ali e foi isso que eles fizeram. Os 2 estavam armados e outro estava com um facão, segundo relatos do motorista. Eles fizeram um arrastão no ônibus e quando chegaram nesse trecho que a gente falou, aqui no bairro Santa Etelvina, eles desceram e seguiram, fugiram nessa mata. O motorista, ele contou pra gente como que tudo isso aconteceu. A gente está à mercê da sociedade, né? No caso, o poder público é o descaso, que a gente acha, que a gente faz os BO, comunica o roteiro, todo mundo sabe, mas infelizmente ninguém toma providência. Como é que aconteceu? Fala pra gente. Eles entraram no Terminal 1, mas quando chegaram em determinado ponto que eles anunciaram o assalto, né? Eles pegam, às vezes, no T1 ou pegam na Cabrais, no sentido Torquato.
Aí eles anunciam o assalto e evacuam ali naquela ponte ali de Santa Elvina, perto da Zafra. O caso assustou bastante tanto o motorista como a cobradora. Isso porque esses 3 assaltantes, eles foram bastante agressivos, tanto com eles quanto com os passageiros. Levaram os celulares, como a gente havia falado, e as bolsas. O caso foi registrado no 6º Distrito Integrado de Polícia, mas fica um alerta que é nesse trecho aqui, segundo relatos deles, que tudo acontece. E segundo relatos desse motorista e dessa cobradora, essa não foi a primeira vez. Eles já perderam as contas de quantas vezes já foram assaltados aqui na Avenida Torquato Tapajós. Isso aí já é prática, né? É rotina. Quando eles anunciam, já vão agredindo e intimidam, não tem como você saber. A gente está entregue na mão de Deus só. Rotina é o que disse a vítima. Praxe, algo cotidiano, algo frequente, todos os dias. Pode falar, eu estou sendo redundante mesmo, eu estou sendo repetitivo mesmo. Mas é esse o sentimento da população, é redundante, é repetitivo, acontece direto, toda hora, e parece que nada muda. Parece que não muda nada. Continuam me repetindo. E sabe até quando a gente vai se repetir aqui, trazendo esse tipo de caso? Sempre que ele acontecer. E eu vou fazer mais uma repetição aqui. Quer ver? Vou fazer mais uma repetição. Vou trazer outro caso. Outro caso sobre o mesmo assunto, o mesmo contexto. Um homem foi preso em flagrante. Ele estava com uma faca. Sabe onde? Dentro de um ônibus. Numa área diferente, na Zona Leste dessa vez, na Alameda Cosme Ferreira, no Coroado. De acordo com a polícia, ele estava tentando assaltar usuários que estavam dentro do ônibus da linha 652. Mas aí o motorista esperto percebeu que o bandido estava ameaçando a cobradora com uma faca. Alertou a polícia, deu aquela luz alta que os motoristas têm essa habilidade para fazer. É arriscado, inclusive, se o bandido vê, o motorista pode morrer, mas ele conseguiu fazer isso. A polícia que estava passando, os policiais que passaram pelo local no momento, conseguiram fazer essa apreensão e a gente acompanha esse caso agora na reportagem do Bruno Fonseca. Estamos na Avenida Alameda Cosme Ferreira, no Coroado, Zona Leste de Manaus. Por aqui todos os dias e toda hora passa muito ônibus, muito carro. Inclusive nós estamos em uma parada de ônibus aqui, com algumas pessoas já indo para o trabalho, indo para seus afazeres. Como é que é o seu nome? Kátia. Kátia, qual é o seu medo ao entrar em um transporte coletivo? Ser assaltada, com certeza. Você já foi assaltada alguma vez? Já, sim. O que levaram de você? Celular, carteira. Como é que você se protege disso? Só Deus mesmo, porque segurança ninguém tem. Esse é desabafo de uma usuária do transporte coletivo. Nós vamos informar agora para você o que aconteceu nesse domingo à noite, dentro de um transporte coletivo. Por volta das 7h30 da noite, o ônibus da linha 652 vinha no sentido bairro-centro. Ia para o centro. Quando o motorista do ônibus estava dando luz alta, a sorte, amigo telespectador, é que tinha uma viatura próxima aqui dessa parada de ônibus. Foi aí que a polícia resolveu parar o ônibus e entrar para fazer a abordagem policial. O motorista, que inteligentemente deu luz alta, informou à polícia que tinha um homem dentro do ônibus ameaçando a cobradora com uma faca. Vamos colocar a foto desse infrator, a foto desse suspeito. Ele foi identificado como Joaquim Cortez da Costa, de 43 anos. Ele estava com essa faca ameaçando a cobradora, que estava ali trabalhando, querendo já ir para casa no fim de turno, 7h30 da noite. Ele ainda chegou a subtrair de alguns passageiros 2 celulares que foram pegos com ele, com o suspeito. Joaquim, então, foi encaminhado ao 14º DIP e vai responder aí à justiça pelo ato de criminalidade dentro da linha 652. Nós conversamos com o tenente e ele conta o fato e como tudo aconteceu. Por volta de 19h20,
na Alameda Cosme Ferreira, foi feita a abordagem no veículo e ele informou que um cidadão estava ameaçando o cobrador, possivelmente para assaltar. Foi feita a revista nesse cidadão e encontrado com ele uma arma branca, tipo faca, peixeira, 2 celulares que ele não soube informar a procedência e a quantia de R$15. Diante desse fato, ele foi conduzido para o 14º DIP. De antemão, mais uma vez, queria ressaltar o número de telefone, que é o 8842-1593. Você pode ligar, pode também passar mensagem através de WhatsApp. Será mantido o seu sigilo e iremos lá, com certeza, verificar qualquer denúncia. Ele foi preso e agora, até quando os assaltos vão continuar dentro do transporte coletivo? Você consegue responder essa pergunta que o Bruno colocou no fim da reportagem dele? Até quando esses assaltos vão continuar acontecendo? Porque, Xande, coloca a imagem do rapaz aí que está no vídeo, na tela, na fotografia aí. Eu não sei se a gente tem a imagem da faca também nessa seleção de imagens que a gente possa colocar. A faca, essa aí, congela aí, por favor. Olha aí, uma faca doméstica. Um objeto utilizado, que deveria ser utilizado para as atividades domésticas. Se não fosse a viatura, os policiais que estavam na viatura passar neste local e o motorista saber como alertar esses policiais, esta faca teria sido usada para mais um crime bem sucedido dentro do transporte coletivo. O que nós estamos apresentando aqui com este caso é uma exceção. Porque dos assaltos que ocorrem todos os dias dentro dos ônibus do transporte coletivo, o comum é ocorrer o que nós vimos ainda há pouco na reportagem do Cativo. O pessoal roubar, fazer o arrastão dentro do ônibus e vazar mesmo. Pela mata, pelas ruas, por locais. Eles esperam o ônibus ficar um pouco mais vazio para cometer o crime, porque eles sabem, e eles sempre descem, mandam o ônibus parar num local que eles sabem que a fuga é garantida. Esse aqui se deu mal. Esse aqui se deu mal, foi preso. Agora, essa situação toda dentro do transporte coletivo, corta para mim, Xande, por favor, meu amigo. Essa situação toda no transporte coletivo tem gerado também por parte da população um outro comportamento. Um comportamento que reage a esses criminosos também com violência. E eu disse para você que eu ia ser repetitivo? Pois é, eu vou trazer aqui um outro caso que mostra não apenas a gravidade do que está ocorrendo dentro do transporte coletivo, mas que mostra também a forma como as pessoas começam a reagir a esse tipo de violência. Um adolescente de 16 anos, ele estava cometendo esse crime, junto com outro comparsa. Mas esse adolescente foi agredido pela população, isso foi lá na Zona Norte, no bairro Cidade Nova. Esse jovem era suspeito de ter participado da tentativa de assalto ao ônibus da linha 054. Mas a população reagiu ao assalto e acabou cometendo um outro crime, como a gente acompanha agora na reportagem do Diego Cativo. Parece que já virou rotina os assaltos ao transporte coletivo em Manaus. Uma rotina que ninguém se acostuma. É sempre a mesma história. 1, 2 ou 3 homens fazem a parada para o transporte, entram no coletivo como passageiros, mas a ideia deles não é prosseguir viagem. É levar os pertences desses passageiros que estão dentro do ônibus ou até mesmo a renda desse horário do transporte coletivo. Hoje nós vamos falar o caso dessa linha aqui, do 054, que faz o trajeto Nova Cidade, passa pelo bairro Francisca Mendes, até o Terminal 3. O caso aconteceu no fim de semana. 2 homens, um adolescente de 16 anos e um outro ainda não identificado, entraram nesse coletivo. O que eles fizeram? Quando chegaram ali na rua 87 do bairro Francisca Mendes, eles anunciaram um assalto. Um estava com uma faca e outro com uma arma falsa. Mas até então os passageiros não sabiam que a arma era falsa. Eles conseguiram levar os pertences de alguns passageiros, mas em algum momento dessa ação, um dos passageiros desconfiou e reagiu a esse assalto. Ele fez o que a polícia não recomenda, que é reagir ao assalto. Esses passageiros
se mobilizaram e entraram, brigaram com essa dupla. Nesse momento o veículo já estava parado, um deles conseguiu fugir, mas o outro, um adolescente de 16 anos, não conseguiu. O que esses passageiros fizeram? Trouxeram esse adolescente, tiraram ele do coletivo, levaram ele para a rua e espancaram ele por várias vezes. Essa ação só foi parada porque os policiais chegaram no local e chamaram o SAMU. Esse adolescente foi levado para o pronto-socorro João Lúcio, mas acabou morrendo. O caso foi registrado na Delegacia de Apuração de Atos Infracionais, porque ele era um menor de idade, e a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros vai investigar o caso. Mas o que os passageiros, ou até mesmo os motoristas esperam, é que esses casos de assalto a violências ao transporte coletivo acabe o quanto antes, porque ninguém aguenta mais. A gente trabalha com insegurança, porque é muito perigoso, por causa de assalto, né? Geralmente a gente não tem como identificar eles entram nos terminais, no terminal 3, no terminal 1, eles se misturam junto com a população. Quando pensa que não, a gente somos abordados, do nada a gente é abordado, aí acontece essa violência toda que tem agora, eles agridem, antes eles só roubavam, levavam a renda, o usuário não era tirado, agora não, eles pegam, atiram no usuário, no motorista, no cobrador. Tá mais violento os assaltos, né? Porque eles já chegam mesmo agora com... Agora não tem lei para eles, né? Eles não tem lei para eles porque eles sabem que ele vem, assalto, volta, pode vir amanhã de novo. Ser motorista de ônibus virou atividade de risco. Motorista de ônibus não tem bolinha de cristal, não tem olho biônico, né? A visão de raio-x lá para saber se o cabra tá armado, ou não é X-Men, não consegue ler mente para saber se o cabra tá entrando no ônibus para cometer o assalto. Não sabe. Não sabe. Tá certo linchar, espancar até a morte? Não tá certo. Mas também não tá certo que o crime ocorra dentro do ônibus. Se ficar por conta da população resolver a situação, a população não recebeu treinamento para isso não. A população sequer recebeu instrução ou recebe, ou a maior parcela da nossa população, sequer recebeu informação sobre as leis. A nossa lei diz que ninguém pode se julgar ignorante. Ou seja, se está escrito na lei, qualquer lei, que alguma coisa é crime, eu posso até não saber, mas se eu cometer aquilo, como está escrito lá, eu tenho que pagar, porque eu não posso dizer, eu não sabia da lei. A nossa população não conhece a nossa lei. Você, sinceramente, você que está me assistindo aí, você já leu a Constituição do Brasil? Já leu a Constituição? Sabe o que diz lá na Constituição? E as leis estaduais? E as leis municipais? A população não sabe. Vai deixar para a população resolver a situação, então? Vamos deixar para a população resolver esse negócio? Eu estou trazendo aqui 3 reportagens. Não é eu, é nós, é um trabalho coletivo aqui. Nós estamos trazendo 3 reportagens sobre este caso. Vamos lá. Vamos fazer de conta, vamos botar aqui um período de tempo, de sábado para hoje, 3 dias. 3 dias. 3 reportagens. Na primeira reportagem, os bandidos roubaram, fugiram pela mata. Na segunda, o cabra usando uma faca aguentou lá a cobradora, como fala na linguagem deles, o motorista viu, a polícia prendeu. Neste caso aqui, o rapaz de 16 anos, o adolescente, foi espancado, o outro conseguiu fugir. Só que durante esses 3 dias, ocorreram mais de 15 casos de assalto em ônibus, mais de 15. E nesses outros casos, ninguém foi preso não, ninguém foi agredido não. Então de 15 para 2, é mais de 15. A Secretaria de Segurança divulgou que nos 5 primeiros meses de 2019, houve uma redução de 37% no número de assalto a ônibus. Isso faz sentido, porque no mesmo período do ano passado foram mais de 1.200 casos de assalto a ônibus, nos 5 meses deste ano foram 772 aproximadamente. Houve uma grande redução, mas se a gente fizer a divisão desses números aí, a gente vai chegar a uma média de mais de 5 assaltos por dia nos ônibus do transporte coletivo. A gente tem que chegar a 0.
A Secretaria divulgou, a Polícia Militar está nas ruas fazendo as operações, a Operação Catraca, encontrando indivíduos, encontrando suspeitos. Mas, meus amigos, não é só isso. Tem que acabar com o comércio por trás desse tipo de crime. Aproximadamente 150 assaltos por semana. Segundo o Sinetran, o prejuízo, para você ter uma ideia, o prejuízo no ano passado foi de R$500 bilhão, só aqui em Manaus. R$500 bilhão. E sabe de onde saiu a maioria desse prejuízo? Do bolso da gente, e é um dinheiro que não vai ser ressarcido. Então vamos lá, 5 assaltos por dia, vou ficar nessa médiazinha de 5 assaltos por dia. Se em cada assalto, se em cada arrastão for roubado 10 celulares por dia, quantos a gente vai ter numa semana? É muito celular roubado. E para essa quantidade toda de celulares estarem sendo roubados, porque o celular é o principal alvo dos criminosos, é porque tem alguém comprando, é porque tem alguém vendendo. As autoridades precisam focar no comércio, tem que quebrar esse comércio, tem que quebrar essa atividade criminosa, tem que quebrar quem compra e quem vende, tem que achar quem são esses receptadores, tem que achar as pessoas que estão manipulando esses equipamentos, reprogramando esses aparelhos, tem que usar a tecnologia para encontrar e quebrar esse comércio. Porque aí, quando não for mais vantajoso, os criminosos não vão mais estar incomodando a população dentro do transporte coletivo. E quem sobe no ônibus, meu amigo, tá indo para a escola, tá indo para o trabalho, não sai de casa porque quer, não. Eu não conheço ninguém que pegue o ônibus para passear. Eu tenho sim uns amigos do interior que já viram, ônibus é novidade para algumas pessoas, vamos dar uma volta de ônibus. Mas ninguém pega ônibus lotado para passear, não. Para fazer lazer, para fazer turismo, não. Pega o ônibus porque precisa. E a população precisa de segurança dentro do transporte coletivo. E agora eu vou trazer uma outra notícia que tem a ver com o transporte coletivo, mas de certa forma é meio que novidade, né? Mais de 10 ônibus da empresa de transporte público, da empresa Global Green, deixaram de circular hoje na cidade. Foi uma fiscalização do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana que constatou a falta de manutenção nos veículos. Cara, impressionante, a gente está dizendo isso aqui há muito tempo que esses ônibus estão precisando de manutenção. Se não bastasse o problema da falta de segurança, e ainda tem o ônibus caindo aos pedaços nas ruas, mas 10 saíram de circulação. Vamos lá, vamos assistir na reportagem da Amanda Amorim. Os ônibus da empresa de transporte Global Green passaram por uma vistoria na manhã desta segunda-feira. As fiscalizações aconteceram aqui, dentro do Terminal 5, que fica no bairro São José, na zona leste da cidade. Os cobradores e motoristas foram pegos de surpresa pelos agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana. Os agentes chegaram por volta das 7 horas da manhã e durante essa vistoria eles constataram as péssimas condições dos ônibus do transporte público. No entanto, o que chamou mais atenção foram os pneus de 12 carros que estavam carecas. Esses carros foram impedidos de operar, de circular pela capital amazonense e automaticamente foram substituídos para não trazer transtornos para a população. Em nota, a empresa Global Green informou que apenas 10 ônibus foram impedidos de circular na cidade. Essas fiscalizações devem acontecer nas outras empresas até o fim deste mês. Nós conversamos com a população que comentou sobre a falta de manutenção no transporte público. Acho que a população merece um transporte de melhor qualidade. Esses ônibus, às vezes, a gente acha eles na rua, né? Até de 2, 3 encostados. Tudo no prego, né? E a multidão de lado dele, né? Há quanto tempo tem essa fiscalização e nada é resolvido? Eu não sei até quando vai, entendeu? Porque nós temos ônibus quebrado, ônibus que vai lotado de gente, pega fogo, cadeiras balançando, a gente anda nos ônibus mal confortados, entendeu? A gente não tem como, sabe? É uma tristeza, mano. Olha só, sábado à noite eu estava pela Avenida Cosme Ferreira e vi três ônibus da empresa Global Green no prego, naquela área lá, na Cosme Ferreira.
E não foi apenas no sábado, não. Frequentemente a gente vê ônibus em pane mecânica nas ruas da nossa cidade. Na zona norte da cidade, também tem outras empresas que o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana precisa fazer esse tipo de fiscalização. A gente tem aquelas imagens, coloca as imagens do terminal, por favor, Xande. Olha essas imagens aí. Agora, você imagina 10 ônibus sendo retirados do transporte coletivo, sendo retirados de circulação assim. É um transtorno muito grande para a população. Os ônibus foram substituídos. Bem melhor do que você pegar o ônibus com horário para chegar no trabalho, as pessoas saem de casa calculando esse tempo, o tempo de chegar até o terminal a parado, o tempo de esperar o ônibus chegar no trabalho e no meio da viagem o ônibus quebrar e esperar o outro chegar. É importante que essa fiscalização continue. Agora, deixa eu mudar um pouco de assunto, trazer um recado para você. Pré-pago tá longe de ser tudo igual, viu? Ainda mais para nós aqui de Manaus e para todo lugar onde o DDD é 92. Isso é porque, é claro, tem uma promoção exclusiva para a gente aqui. É promoção para quem quer 3 GB de internet para usar como quiser e com direito ao, claro, 4.5G, para navegar muito rápido, além de mensagens ilimitadas de WhatsApp. Gostou? Então, prezão nesse celular aí. Ainda quer mais minutos para falar no telefone? Prezão nele também, porque essa promoção inclui ligações ilimitadas. São 500 minutos para outras operadoras e ligações ilimitadas de Claro para Claro. Agora vem a melhor parte, acompanha na tela comigo aí, olha. 19, tudo isso por apenas R$19,99 por mês. Gostou? Então faz uma coisa, troca logo esse chip e prezão nesse celular. Para saber mais, é só acessar claro.com.br/prezão. Claro, você merece o novo. Adquira já um chip, faça uma recarga e comece a aproveitar. A gente vai para o intervalo, mas daqui a pouco eu trago um caso para você, viu? Edvane Abreu da Silva furtava bolsas de luxo dentro de veículos. Quer saber como ela fazia esses furtos? Depois do intervalo eu vou contar para você, vou contar inclusive por que ela ficou conhecida como rainha.